Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão. E hoje connosco temos aqui um convidado especial, José Lebre. José Lebre é marido, é pai, é músico e, como ele nos disse, é um adorador. E por isso estamos muito honrados pela tua presença aqui e agradecer já em nome da nossa equipa. E a todos os que nos assistem ou que nos estão a ouvir, subscrevam as nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram, TikTok, e podem ouvir também os nossos podcasts no Spotify e na Amazon Music. Boa conversa para vocês. Obrigado pelas boas-vindas e por essa recepção. Desde já agradeço. É como o Daniel disse, José Lebre, é um prazer estares aqui à mesa comigo. O prazer é meu. O privilegiado sou eu. É um privilégio para os dois. E principalmente é um privilégio para as pessoas que te estão a ver e a ouvir e que não te conhecem. Alguns, de certeza absoluta que tu és muito conhecido, mas especialmente para aqueles que não conhecem, não só a tua música, que é outra das tuas grandes vertentes, nós já iremos falar sobre isso também, mas também conhecer tudo aquilo que Deus tem feito através da tua vida, do teu ministério. Já levas alguns aninhos, né? Já estás com 41, não é? 41, pronto. És mais novo que eu, mas certamente tens muita coisa para... O espírito não tem idade, nós somos ligados à eternidade, então não temos idade. Sim, mas certamente, e essa é a razão, digamos, principal de nós termos convidado, é porque sabemos que tu carregas coisas... Não é? É como se fosse uma mochila. Eu gosto desta ilustração. Uma bagagem nas duas mãos de coisas que Deus fez na tua vida, que Deus está a fazer e que Ele ainda irá fazer. Então eu começo, aliás, a nossa primeira curiosidade, não daria pergunta, porque a gente aqui não é muito o nosso lema de fazer perguntas, mas conversarmos. A ideia do podcast, claro, Filhos do Trovão, é nós que estamos aqui a conversar, só não temos a fogueira para estarmos aqui a assar um chouriço. Ou um marshmallow também. Marshmallow. Mas diz-nos, e diz às pessoas que estão a ver e a ouvir, como é que as coisas começaram em termos de evangelho, da palavra, né? Olha, isto já vem de há muitos anos atrás, apesar de eu ser novo, como tu estás a dizer, só tenho 41. Mas... já tenho uma bagagem um bocadinho assim grande da experiência que trago atrás, porque além dos meus antepassados, falo antepassados de 2 gerações atrás, pelo menos, que já são cristãos. Falo da minha avó, que trouxe o Evangelho lá para casa, a minha mãe, desde muito nova, seguiu os passos também da mãe dela, e claro, eu também não podia fugir ali a isso, e também acabei por ser batizado nas águas com 13 anos, em 1996. E era uma altura, se calhar, imagina que isto, numa comunidade como a comunidade cigana, de onde eu vim, as coisas não eram tão fáceis, tão simples, não havia muitos recursos também na altura. Então o que é que acontecia? Eu era um jovem de 13 anos, adolescente, que tinha um sentido rítmico, sabia fazer um 4x4 assim a bater na mesa, e então eles deram um teclado para as mãos. Olha, ele tem mais ou menos aqui ritmo, vamos ver se... Imagina, um adolescente com 13 anos. Né? Acabei por ir aprendendo alguns primeiros acordes e tal. Isto foram-se passando os anos e sempre ali com aquela vontade. E acho que no fundo hoje reconheço e sei que era o Espírito Santo dentro de nós a incentivar-nos, a impulsionar-nos ao serviço da igreja, não é? Eu não acredito... Pronto, já estamos a entrar aqui em doutrinas de soterologia, não sei, mas eu não quero nada disso, eu só vim compartilhar, não é? Hoje viemos aqui compartilhar, acho que isso é o mais importante. Partilhar experiências exato. Com Deus. Isso é a essência do verdadeiro Evangelho, esta é a minha opinião também. Mas pronto, começaste o primeiro contacto com os instrumentos. Exatamente. Naquelas alturas as coisas também não eram muito fáceis. Eu estava sozinho num grupo de louvor, talvez com as irmãs. Eu lembro-me dos primeiros cultos
que ainda tive nos primeiros tempos, que as irmãs na altura até usavam um véu, as que estavam no coral usavam um véu, como ainda algumas igrejas utilizam. Sim, sim. Isso ao longo do tempo também foi-se perdendo, mas era só para teres uma ideia como é que eram as coisas. Eram diferentes. E eu era só um tecladista ali a aprender alguns acordes e a fazer os primeiros acordes e a acompanhar as irmãs ali a cantarem. Foi-se passando o tempo e eu acho que fui um dos primeiros. Quer dizer, isto, eu não gosto de ser assim muito. Falar de mim, eu não sou muito egocêntrico, mas eu acho que já que estamos a compartilhar experiências, eu acho que fui um dos primeiros ciganos, entre aspas, a ter uma vontade de produção musical. Porquê? Porque no meio onde eu estava também houve a necessidade de se gravar alguma coisa. E isto eu estou-te a falar para aí em 97. Para aí, 97. A minha mãe, lá está, que pertencia ao grupo de louvor, compôs algumas canções. Ela também é uma salmista incrível, tem letras e músicas incríveis. Então houve a necessidade sim de gravar alguma coisa. E agora quem era? Era um miúdo com 14 anos que sabia os acordes e vamos para a frente e vamos gravar. Então por isso é que quando tu falas em bagagem, eu falo que já trago alguma, porque eu comecei nisto muito novo e praticamente sem ajudas de ninguém. Sozinho, praticamente, não havia internet, não havia nada disto naquela altura, mas por mim mesmo comecei a desenvolver esta atividade da música, produção musical. E tu reconheces que é um dom que Deus te deu? Sem dúvida. É por isso que eu não quis entrar nesse campo. Eu acho que nenhum homem é capaz de fazer nada disto sem ser pelo Espírito Santo. Ninguém é capaz de... A própria Bíblia diz que nós não somos capazes de chegar a Deus se não for Ele mesmo a empurrar-nos para Ele mesmo. Não? Eu tenho esta opinião e respeito quem pense de forma diferente. Claro. O meu lema é este. Posso ter as minhas opiniões, mas respeitando sempre a dos outros. Não? Claro que sim, claro que sim. E é isso, pronto. Já vão alguns anos e algumas produções musicais que eu fiz, porque depois de eu fazer a primeira, apareceram até de outras igrejas para eu fazer a produção musical. Isto foi passando os anos. Depois lembro-me no final da década de 90 comprar um computador e uma placa Sound Blaster que já tinha MIDI e não sei o quê. Isto foi desenvolvendo até que depois em 2007 tive o meu próprio estúdio de gravação. Então nessa altura, a partir de 2007, eu acho que, sei lá, para aí 80% ou 90% da música cigana em Portugal passava quase tudo pelas minhas mãos. Por causa disso mesmo, porque eu fui o primeiro a ter de dizer assim, olha, tenho aqui algum dinheiro, vou investir e vou fazer mesmo um estúdio de gravação para produção musical. Certo. E as coisas foram andando, entretanto mudou um bocadinho o conceito, mas ainda sou produtor musical. É a minha verdadeira paixão, é mesmo a produção musical. Certo? Trabalho de estúdio também. Exatamente. Essa é a minha verdadeira... Acho que é além de ser aquilo que eu gosto de fazer, também é aquilo que eu sei fazer talvez melhor, é produzir. Mas hoje estou envolvido em muitas outras coisas. Eu acho que por chamado, nós devemos respeitar o chamado que Deus nos colocou. Eu estou a liderar um grupo de louvor também com quase 20 pessoas. E claro, separei-me um bocadinho da produção musical, que era aquilo que eu gostava, mas por amor, porque eu... Dedicaste. Exato, porque eu acho que é o próprio Espírito Santo que nos guia a fazer aquilo que Ele precisa, que Ele quer. Tem que haver essa sensibilidade. Então abdiquei um bocadinho daquilo que eu mais gostava para fazer o serviço que Ele quer que eu faça. É verdade. É importante isso também. Isso em parte acontece. Também aconteceu comigo, eu não estou aqui para falar de mim, mas agora identifiquei-me bastante com o que tu disseste, porque eu também achava, desde miúdo também sempre tive a bater no sofá, sentado no sofá, sempre a bater e com os pés e com paus e vassouras e não sei o quê. Sempre tive dentro de mim essa, eu não diria vocação, não é? Mas havia qualquer coisa ali que me puxava sempre para a música, não é? Mas eu hoje acredito, tu tens 41 e tenho 50, fiz agora 52 em dezembro. Já estou bem mais cota que tu. Mas eu chego à conclusão, dizia isto à minha mulher, que eu não nasci para ser músico. Eu achava, acredita nisto, eu achava durante muito tempo, não estou a dizer, não estou a falar do teu caso ou do meu, estou a falar ou de outras pessoas, estou a falar do meu. Eu achava que Deus me tinha chamado e que tinha-me dado uma vocação para ser músico. Mas eu hoje chego à conclusão que não. Que Deus usou-se dessa vertente da música para me fazer provar coisas na música, estar em palcos e tudo mais,
porque é aquilo que eu acho, não estou aqui a ser egocêntrico, Não, aquilo que eu acho é que eu nasci, ao fim deste tempo todo de vida, eu chego à conclusão, eu sei a razão porque eu estou neste mundo e porque vim a esta vida, para testemunhar de Jesus Cristo. Claro, sem dúvida. Ou através da música, ou através de outra coisa, mas claro. essa é a essência. Mas deixa-me só aqui pegar em algo que tu falaste, que eu acho que nós podemos falar um pouquinho sobre isso, que é algo que eu vejo pelas redes sociais e também outros amigos que eu tenho na comunidade cigana, que a vertente do batismo, eu gosto muito de ver, vocês vão para as praias e eu gosto de ver, sério, não se inibem, não se envergonham, porque o batismo simboliza isso mesmo. Exatamente. Né? Demonstrar ao mundo. Quem está lá fora tem que ver a nossa mudança, a nossa transformação. Eu acho isso maravilhoso. Apesar de que o batismo é só um simbolismo, não é? Exatamente. A verdadeira mudança está a partir do interior, não é? De dentro para fora. Yeah. Mas nós temos que fazer, porque além de ser um mandamento, vai entre aspas, bíblico, não é? Yeah. De ser batizados, acho que também é isso, é muito isso que tu dizes, não adianta, porque o batismo, quando é interior, ele já aconteceu até propriamente antes do descer às águas, mas esse é um dos fatores principais pelo qual o batismo existe, é público, é para as pessoas verem, olha, que ele tomou aquela decisão, Deus o chamou para ele tomar aquela decisão e ele é uma vida nova. Morreu alguém ali e agora ele é uma vida realmente nova. E as pessoas têm que saber isso tem que ser dito, tem que ser anunciado. É verdade. Não há evangelho também sem transformação. Sem arrependimento. Sem arrependimento e transformação, não é? Metanoia. Sem dúvida. Sem dúvida. Não há evangelho sem isso. E o evangelho é uma das vertentes do evangelho, é essa metanoia, mudança de mentalidade. Yeah. E isso reflete-se em tudo, no nosso dia a dia. Claro, agora tu fizeste a pergunta dentro da comunidade. Yeah. Continua a existir. Vamos para este tema, abordar este tema que não é fácil, não é? Continua a existir muita mudança de mentalidade para o pessoal ainda adotar, claro que sim. Pois. É uma luta, isto não é fácil. Mas se há alguém que é capaz de mudar a mentalidade de alguém, ou do povo cigano, que estamos a falar do povo cigano agora, se há alguém que é capaz de transformar a mentalidade, é o Evangelho, é Cristo, é Jesus, é que pode mudar a mentalidade de algumas pessoas. E eu não estou a falar no modo geral, estou a falar em indivíduos individualmente, porque eu não gosto de generalizar. Isso para mim foi uma das últimas coisas que eu tenho vindo a lutar comigo mesmo, é o generalizar. Uhum. Porque quando nós abrangemos a palavra, quando falamos de ciganos e abrangemos, temos que ter em conta que estamos a abranger muita gente. Crianças, pais de família, avós, viúvas, órfãos. Estamos a abranger tudo. Yeah. Estamos a abranger tudo. Isso estamos a meter tudo no mesmo. Exato. Isso não é bom. Eu sou muito anti isso, sabes? Mas estamos a falar de uma comunidade e também, claro, também temos que ter esta liberdade de falar como uma comunidade que existe. Certo. E é facto isso. Mas, a nível individual, continua a existir pessoas que precisam de transformação, e é só isso que eu digo, e essa uma das minhas bandeiras que eu levantei, é que o Espírito Santo e o Evangelho, não é? Ou seja, o Espírito Santo através do Evangelho faça essa mudança de mentalidade em algumas pessoas. Agora, que mudança é essa? A mudança, não estou a falar mesmo só a nível de comportamento, estou a falar a nível também cultural também. Yeah. Não é? Porque há coisas na nossa cultura que precisam de ser um bocadinho talvez transformadas, mas não é força de braço. Sim, não é pela força. Exato, não vale a nem pena, pela violência. Não é por imposição, mas pelo Espírito. Mas só o Espírito Santo. Eu estou a falar de culturais, por exemplo, a cultura que nós temos como povo cigano, que é as festas. Certo. Não existe uma festa cigana que não tenha muita bebida e pessoal embriagado. Quer dizer, os casamentos, os casamentos, ou seja, o cristão... De continuar a ser uma semana? Não. Agora, aliás, reduzimos. Mas antigamente era. Amigos era uma semana inteira ali. Os judeus também dão bem. Não é cultural, isto é uma coisa cultural. Até é giro. Eu acho que era até mais giro os casamentos antigos. Hoje é só um dia, 2 no máximo. O meu casamento foi em 2002, que eu casei há 22 anos, vai fazer agora em setembro. Boa. Foram 3 dias.
Foram 3 dias. Já não é mau. Já não é mau. Mas pronto, é isto que eu falo. Da cultura cigana que precisa de ser transformada. Porque uma criança cigana já vai a um casamento com esta intenção. Meu pai bebe, eu também tenho que beber. O meu pai fuma, eu também tenho que fumar. E vemos às vezes miúdos aí de 15 anos a fumar e tal. Então, eu quando falo de cultura falo disto. Porque também temos algumas questões culturais que são tremendas, que são lindas, lindíssimas e que respeitam muito a identidade de um cristão, por exemplo. E quando falo nisto, se eu posso ser livre aqui, claro que sim. Falo do casamento, por exemplo. Nós, na comunidade cigana, temos uma coisa que acho que é boa. Eu tenho essa opinião, mas respeito quem pensa diferente. Atenção. Que é o facto de nós nos guardarmos para o casamento. Isso, eu acho que isso é lindíssimo. É uma coisa importantíssima e é bíblico. E eu acho que faz todo o sentido. Como cristãos. Não é? Agora, não fazendo... Nós sempre o fizemos culturalmente, mas o interesse aqui, eu acho que o certo aqui é começarmos a fazê-lo como cristãos. Estás a perceber? É esta mudança de mentalidade. Sim. Eu não o faço porque sou cigano, mas eu faço porque eu amo Jesus, e então eu tenho que me guardar, eu tenho que me purificar. Não é? Agora, desculpa interromper, a gente já vai continuar porque eu tenho uma questão que eu te quero perguntar muito pertinente. Mas agora fizeste-me lembrar, eu estava a ler Gênesis, o final, e fala de José. E diz que, ele estava lá no Egito, longe da família, longe dos olhares todos, mas diz que ele não pecou porque ele temia a Deus. Ele não deixou de ser quem era porque estava no Egito. Não perdeu a identidade. Não perdeu a identidade. E as raízes e a cultura que ele trazia das costas também, não é? Exatamente. Claro e agora falaste no casamento, e agora eu pergunto, e como é que na comunidade, já que estamos aí, na comunidade cigana, como é que é visto o divórcio, por exemplo? Olha, isso é uma das coisas também, assim, polémicas, entre aspas, não é? Existe aquilo que todos chamam, e toda a gente sabe, e acho que também existe um exagero de quando nós falamos do casamento cigano. Hoje estou a falar por hoje, o que estamos a viver, porque eu tenho formação de mediador sociocultural também e sei um bocadinho às vezes dessas coisas. Criou-se assim também um exagero à volta do casamento de miúdos novos. Com 13 anos e 14, ok. Acontece, mas é pontualmente. Hoje em dia, a grande maioria das meninas ciganas e dos rapazes ciganos já casam já ou nos 18 para cima, ou ali adolescentes já entrar na fase adulta. Mas em casos pontuais ainda poderá acontecer uma outra miúda com 15 ou 16 anos casar. Pronto, isto estamos a falar, eu não sei se era este o tema que mais querias conversar, mas pronto, estamos a conversar. Aqui é assim. Eu faço questão de falar nisso, sabes porquê? Porque há muita gente lá que criou um exagero à volta disso. Este é um dos fatores do casamento cigano. Sim, casamos talvez um bocadinho novos, mas não é tão exagerado como era talvez há alguns anos atrás. Agora, outro fator do casamento, do divórcio cristão, do divórcio na comunidade cigana, é para mim um dos maiores exemplos do que poderia, do que é ser um casamento, porque a taxa de divórcio é praticamente nula. Hoje existe. E as pessoas são livres de se divorciar, não é? Cristãos, acontece muito menos nos cristãos hoje, que já têm aquele ensino bíblico de que a mulher o que pode fazer um casamento é uma traição, ou então a morte, não é? Então nós cristãos sustentamos isto. Então a taxa de divórcio, claro que é muito menor do que os não cristãos, nos ciganos. Mas no modo geral, mesmo na nossa cultura cigana, existe muito pouco divórcio. É uma taxa praticamente nula. Mas há coisas curiosas acerca disto. Se eu puder falar contigo, estamos aqui à vontade. As coisas curiosas é que as pessoas não têm noção. E eu conheço, porque lá tenho formação de mediador. Se tu perguntares a qualquer mulher cigana se ela
está de alguma forma presa ao marido e não se pode divorciar por algum motivo, ela vai dizer, eu ponho, é 99% de certeza que ela vai dizer, não, que se eu quiser me separar, eu me separo, não tenho esse problema. Porque há uma coisa na nossa cultura que é, a mulher cigana é altamente protegida neste sentido. Porque eu vou-te dar aqui um exemplo, isto se calhar vai esclarecer muita gente que está a ouvir. Força. A mulher cigana, o homem cigano é casado. Se eu quiser separar-me da minha mulher só porque me apetece, ou porque eu deixei de gostar dela e agora gosto da outra, eu não posso fazer isso. Eu vou ser perseguido pela comunidade inteira, família, pela família dela, não posso. Mas se for o contrário, se ela dizer eu não quero ele, pode usar até mentiras, porque ela também pode ter-lhe acontecido o mesmo, se calhar deixou de gostar dele. Mas se ela dizer que ele é mau, ele trata-me mal, então ela pode casar com outro, não há qualquer problema. Isto é uma proteção que existe só para a mulher. Fazia ideia disso. Pronto, as pessoas não têm esta noção. Se calhar é novo para muita gente. Para mim é novo. Vocês sabiam ou não? Também não. Há aquela coisa dos casamentos prometidos. Já ouviste falar também sobre isso? Sim, fogem. Isso não é um... Como é que se diz aquela palavra? Não é um mito. Isso não é um mito. Isso é uma realidade. Existe aqueles... Mas é uma coisa assim até... imagina que eu tenho um filho agora com 15 ou 20 ou 16 anos ou 14, como tem o meu filho 13. E alguém tem uma miúda com 12 e eu digo, olha, o meu filho quer. A gente chama aquilo de pedir em casamento. Quer pedir em casamento a tua filha. Claro que eles não vão casar agora, é como se fosse a gente chama disso tipo um compromisso. Compromisso, Mas dentro deste compromisso que existe, e não é mito, existe, mas dentro deste compromisso há uma cláusula, esta palavra, há uma cláusula dentro disto que é sempre a mulher, a menina, é que decide se quer ou não. A menina sempre vai decidir a última palavra. Eu não quero casar com ele. Estás a perceber? Agora, se existe influência ou não do pai, e claro que existe, mas isso não é só na comunidade cigana. Qualquer filha é influenciada por um pai se o que é bom ou não para ela, não é? Isso é normal. Certo. Acho que esta questão dos casamentos... Não, essa questão já estou a ser muito chato. Não estás nada a ser chato. Mas tu estavas a falar do casamento numa idade jovem. Eu há uns tempos ouvi um historiador... como é que ele se chama? Rodrigo, qualquer coisa. Historiador, arqueólogo, e que ele diz que tem argumentos para afirmar aquilo, que Maria, ela casou muito... Deve ser o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, tal e qual. E ele diz que Maria casou muito provavelmente por volta dos 14 anos. 14, 15 anos. E isto hoje... Culturalmente normal, sim, no povo judeu hoje hoje cada vez se casam menos as pessoas. E cada vez mais tarde. E ouvir esta versão que Maria, ela casou com José, que era um homem mais velho que ela, mais velho, e casou com 14, há quem diga até 13. Para algumas pessoas isto é chocante, não é? Mas outra coisa que eu também fiz esta pergunta, porquê? Porque foi algo que eu já falei com alguns amigos também da comunidade cristã cigana, e que eu não quero entrar aqui na polémica, mas que ele me dizia, aquele termo, os senhores, nos senhores... É o nosso vocabulário que nós utilizamos. Há tantos divórcios. A pessoa diz, Otávio, mas o que é que se passa? Porquê que há tantos divórcios? E tu estás-me a dizer que na comunidade cigana é o oposto. É o oposto. Cada vez há, ou quase, a taxa é nula. A taxa é praticamente... É baixa, é muito baixa. É muito baixa. E no meio, já não diria secular, porque isso é outra conversa. Sim. Não é? Agora, no meio cristão, e ainda bem que falaste nisso, porque esse é um assunto também muito, muito pertinente, mas é uma realidade que... eu conheço algumas situações, não vou estar aqui a falar, mas de pessoas que simplesmente deixam a mulher ou ela deixa o marido, porque o arroz estava salgado, entendes? E tu falas que há coisas culturalmente ou tradições que têm que ser deixadas de parte, mas tradições, entre aspas, como essas, são tradições a manter. Sim, sem dúvida. Porque isto começa por uma cultura também de mentalidade, ou seja, o ensinamento que talvez... Eu falo por mim, eu não tenho filhas, só tenho um filho, mas se eu tivesse uma filha, e isto é o que qualquer pai cigano faz, Otávio,
Acho que é o normal e talvez seja cultural, eu não sei, Sim. mas qualquer pai cigano protege ao último grau a sua filha. É pôr-lhe a menina dos olhos. põe-na ali numa redoma mesmo. Pois. Ninguém toca aqui. Claro. Estás a perceber? Isto já vem de uma mentalidade, ou seja, e depois quando esse pai, que também a filha olha para ele com olhos e diz, meu Deus, é referência. É referência na minha vida é este pai, porque, né? Então o que é que o pai vai incutir nesta filha? Filha, quando tu casares, tu vais ser mulher de um homem só. Estás a perceber? Ela ouve isso em casa desde pequenina. Ela aprende. Porquê? Porque a mãe dela também só foi mulher de um homem só. Ela vê isso em casa. Estás a perceber? Isto vem de trás. Então, claro que é para manter. A nível de cultura cigana, sem dúvida que é bom, mas a nível cristão ainda é melhor. Porque tu estavas a falar no nível cristão social, em Portugal, existe uma taxa de divórcio alta. E eu acho que isto está mesmo pior do que há alguns anos atrás. Porque antigamente eu não vi, quem sou eu para falar, e tu bem disseste que isto, nós devíamos só falar aqui coisas que edificam. Mas eu vou só dar aqui um exemplo prático e rápido. Força, e não quero que ninguém se fique chateado com isto, longe de mim. Mas eu nunca vi tantos pastores a divorciarem-se. E eu não estou a falar, claro, na comunidade cigana, porque também poderá ter acontecido um caso ou outro pontual de pastores se divorciarem. Mas num panorama geral, eu nunca vi tantos pastores a divorciarem-se. Antigamente isto era muito mais difícil de se ver. Tu sabes isto, já tens 52. Eu não estou-te a chamar velha. À vontade. Mas isto precisa realmente de alguma mudança de mentalidade neste aspecto. Porque é assim, à luz da Bíblia, eu consigo e tal, provar que também existe a carta de desquite e não sei o quê. Epá, não é um tema que eu sou especialista, digo-te a verdade. Realmente eu nunca estudei muito sobre isto. Mas eu acho que faz muito mais sentido numa vida cristã nós sermos homens de uma mulher só e a mulher ser mulher de um homem só. Acho que faz muito mais sentido. Por uma questão, talvez, de testemunho até. Nós devemos preservar o nosso testemunho. Imagina se há alguém que está a trocar de mulher de X em X anos e já é a terceira ou quarta vez. Acho que perde ali um bocado, não credibilidade. A credibilidade. Sim, não é? Essa é uma das questões também do divórcio. Acho que Deus gosta da aliança. Por isso, não é pelo simples facto que a aliança é algo que não tem início, não tem nem fim. Não é? É um círculo. É um círculo. Sem fim, sem princípio. Não, ainda bem que falamos. Aliás, acho que foi a primeira vez que falámos aqui sobre este tema do divórcio. E eu não sou a pessoa certa. E eu também não. Talvez devas convidar algum psicólogo ou algo do género. Não, mas é importante, ainda bem que falaste sobre isso. E nós não devemos ter medo. Lá está, o nosso propósito é trazer coisas que edifiquem. Mas também não podemos, às vezes, esconder certas coisas que são uma realidade. Claro, não é? Claro que sim. Não é? Uma das coisas que nós temos, às vezes, calha em conversa aqui, é o facto de, ainda hoje falava com a minha filha, ela contou-me algo que choca ouvir certas coisas, não é? Que nós achamos que estamos a caminhar para, não diria evolução, não é a questão, mas até mesmo em alguns ministérios já haverem determinadas frases, determinados assuntos que não devem, a sugestão é não serem abordados para não escandalizar o mundo. Exatamente. Não falar sobre ressurreição, porque é uma coisa, ressurreição, o que é isso? Não falar sobre pecado, digam outra palavra, mas não digam pecado. Ou não falem sobre o diabo, por exemplo, porque é algo que, entendes? O mundo olha e diz, ei, eu não quero nada com isto. Sim, entendes? Não é facto de que algumas lá está o tal tema que não querias conversar. É facto que algumas igrejas se calhar adotaram essa estratégia, talvez para não ferir suscetibilidades, dizem eles, mas eu acho que o Evangelho não é isso. O Evangelho, no fundo, também o verdadeiro Evangelho também é um confronto, nós temos que enfrentar alguns desses medos. Tem que haver. Não pode haver Evangelho com aspas ali, com algumas coisas. Não pode ser. Sabes que cada um tem a sua ideia do que é o verdadeiro Evangelho, não é?
cada um, existem muitas ramificações do que é o verdadeiro evangelho. Interpretações à sua forma, né? Eu, na minha opinião, evangelho, se nós formos ver o que é que significa, são boas novas. Qual é que é a boa nova? É que Jesus morreu, mas também ressuscitou. E esse é o verdadeiro evangelho. Jesus morreu, mas também ressuscitou. Depois, isto não é doutrina, isto é um facto. A doutrina discute-se e isto não se discute. Isto é um facto. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E esta é a boa nova. Não é? Agora, dentro disto é o que eu estava a te explicar. Há muita gente que tem ideias de como ser cristão, de como adotar essa ressurreição de Jesus. E agora o que é que eu faço? Agora o que é que... Não é? Então, eu aceito, eu acredito que Jesus morreu e que ressuscitou. Eu aceito e acredito. E agora, como é que eu vou viver? O que é que eu vou fazer? Não é? Isto lá está. Depois, infelizmente, há uns que têm uma ideia que empurram as pessoas a querer e fazer aquilo. Há outros que são completamente também desequilibrados. Eu não gosto de desequilíbrios, não gosto de extremos. Pessoas que desequilibram as pessoas a viver completamente as coisas à letra e depois tornam-se ultra-religiosos e começam a viver naquela ultra-religião também, não é? É por isso que eu digo que eu não gosto de extremos, eu gosto de equilíbrio. Eu gosto de apanhar nos extremos e fazer assim, apanhar e equilibrar as coisas. Eu hoje estou numa igreja que eu não estou 100% de acordo, por exemplo. Não estou. Não estou. Há coisas que eu não concordo. Mas eu também aprendi a respeitar os meus líderes. E eu tenho que estar sujeito aos meus líderes em tudo. Senão, quem é o desordenado sou eu. Não é? Mas há uma coisa importante também, é que os meus líderes também me respeitam. Não é? E isso acho que é importante. Agora, a gente nunca vai concordar com tudo o que os outros pensam. Cada um vai tirar conclusões da forma que bem entender. O Espírito Santo testifica acerca de alguma coisa, testifica de uma forma a mim, se calhar de outra forma a ti, não é? São coisas que a gente nunca vai entender. Mas eu gosto de um versículo, sabes, Otávio? Força. Eu gosto de um versículo que é quando o apóstolo Paulo está a escrever a carta aos Romanos. E ele escreve no Romanos 8 e depois vê o 9. Ele no 9, ele está a falar e ele chega ali a uma conclusão. Eu acho que é Romanos 9:11, se eu não me estou em erro, mas depois a gente, se quiseres, depois abrimos a Bíblia. Que ele chega a uma conclusão que diz assim: parece que o apóstolo Paulo era uma pessoa igual a gente, apesar de ter mais, se calhar, em relacionamento com Deus, também tinha mais para dar, não é? Porque ele dedicava-se mais tempo do que nós. Mas ele era um homem, igual a nós, igual a mim e a ti. Mas ele chegou ali a um ponto que ele parece que não encontrou resposta a algumas perguntas e ele só diz assim: porventura o barro poderá perguntar ao oleiro: porquê é que me fizeste desta forma? Não. Nós não podemos. Porquê? Porque é Ele quem nos faz como quer, para aquilo que Ele quiser, quando quer. Não nos cabe a nós, barro, perguntar ao oleiro: porquê é que me fizeste desta forma? Somos todos diferentes, cada um tem a sua forma de pensar, e é Ele quem está no centro de tudo. Ele é o centro, Ele está no controle de tudo. Ele próprio ficou ali quase sem resposta. Aquilo foi como ele a dizer: há coisas que eu não vou saber explicar, mas não nos cabe a nós fazer esse tipo de perguntas. Exatamente. Nós só temos que aceitar e pronto. Exatamente. Pronto. E há coisas eu gosto desse versículo. Também gosto. E isso leva-nos, a mim agora estava-te a ouvir com toda a atenção, leva-nos também para o tempo em que os próprios discípulos, eles não entendiam, e Jesus disse: há muita coisa que eu tenho para vos dizer, mas vocês não podem suportar. Exato. E eles, quantas e quantas vezes, várias vezes, eles viram milagres e coisas que nenhum de nós viu, e eles perguntavam ao Senhor: mostra-nos o Pai, por exemplo. É daquelas frases que fica... Ou seja, havia determinadas coisas que eram para o tempo apropriado. Exatamente. Não era para aquele tempo, não era para o tempo que eles andavam nos barcos. Há um tempo, não é? E às vezes, eu também concordo contigo plenamente que às vezes nós queremos antecipar o tempo de Deus, porque nós achamos, né? O barro acha que deve dizer ao óleo, já está pronto. O barro acha que já está pronto. Já está pronto. Mas, chega de cozedura. Já chega, já não estás aqui a
a apertar muito, então vamos lá fazer as coisas de outra forma. Verdade. Mas muitas vezes não é como tu dizes, e concordo contigo plenamente. Ainda falando sobre o batismo, e lá está, aí entra essa vertente, tu dizes que tu vês as coisas de uma forma, o outro vê de outra, o outro lê um versículo e tira uma interpretação que o Espírito Santo lhe está a dar. Mas, por exemplo, eu houve uns tempos que com uns irmãos lemos, durante algum tempo, lemos o livro de Atos, entendes? E eu costumo, já disse isto aqui algumas vezes, eu tenho o livro de Atos e acho que a igreja deve ter aquele livro como um modelo, entendes? Claro. Um livro que está a continuar ainda hoje. Ainda está a ser escrito. Exato. Mas, entendes? Se nós olharmos para a história da igreja, se olharmos para o tempo de Constantino ou outros tempos, qual é o nosso, digamos, o nosso modelo? O meu modelo é o livro de Atos, o livro que Lucas escreveu. E nós vemos que naquele relato de Lucas, que era um médico, vê, tu já disseste aqui uma vez, que Deus escolhe um médico, um homem que estudou para pensar. Estudou grego. E Deus escolheu para escrever o livro mais sobrenatural, na minha opinião, da Bíblia, que é o livro de Atos. Mas eu não vejo, por exemplo, isto é um bocado polémico o que eu vou dizer, mas é o meu ponto de vista, em todo o livro de Atos, nós hoje temos nas igrejas, nas campanhas, nós temos a chamada oração do arrependimento, não é? Trazer a pessoa a Cristo, e isso é certo, e a pessoa confessa Jesus e confessa com a sua boca e crê com o seu coração. Mas no livro de Atos, eu ao fim deste tempo é que cheguei a essa conclusão. Espera aí, mas no livro de Atos tu não vês isso. Tu vês o ato que simboliza a salvação, é o batismo. Sem dúvida. Porque Jesus também disse, aquele que crer e for batizado. Não diz aquele que crer e confessar ou fizer uma oração de salvação. Mas pronto, isto é a minha perspectiva. Eu acho que o ato do batismo, na minha opinião, é mais bíblico do que fazeres uma oração ou alguém fazer uma oração. Percebes? Porque, claro que sim. Não é? Não, claro há uma que demonstração. É verdade. Tu podes, por exemplo, já tive pessoas que eu sei que elas fizeram uma oração só para me fazerem uma vontade. Entendes? O gajo está aqui a falar e está aqui a pregar para mim. Ok, eu faço oração e vão-me embora. Mas o batismo é diferente. Só vai para um batismo, só se expõe publicamente num batismo quem realmente crê. Quem realmente quer e aceita. Não é? Yeah. Ainda que eu tenha uma opinião um bocado polémica. Diferente. Não, pode até chocar um bocadinho, talvez com a tua, eu não sei. Mas eu acredito que quem vai às águas, quem vai para o batismo, pronto, isto é baseado em todos os ensinamentos das epístolas de Paulo. Quem deixa as águas é por o próprio incentivo do Espírito Santo. Paulo escreve que ninguém consegue chegar a Deus se não for por obra do próprio Espírito Santo. E também fala que a fé para crer nele é dom dele, vem dele. E eu não sou calvinista, atenção, não esteja já a olhar para isso. Não. Mas eu acredito nisto. E então as pessoas ao mesmo tempo criaram uma mística também um bocadinho talvez acerca do batismo. É o que eu digo, o batismo é interior. É interior. Precisa de ser sinalizado cá para fora, de manifestar-se, não é? Alguma coisa que já aconteceu lá dentro. O batismo tem tudo a ver com esta metanoia que eu estava a falar, que é uma mudança de atitude. É alguém que morreu e agora ressuscitou outra pessoa nova, uma nova criatura. Aquela conversa de Jesus com Nicodemos tem muito, muito sobre isto. Agora, criou-se uma mística à volta do batismo. As pessoas não precisam de se preparar para o batismo. Isto é um grande erro hoje em dia nas igrejas. As pessoas não se precisam de preparar para o batismo. As pessoas precisam de aceitar Jesus da forma que Ele quer que elas aceitem. Acabou, ponto final. As pessoas precisam de aceitar Jesus da forma que Ele quer que elas aceitem. Isto se calhar é um paradoxo, mas é assim que eu vejo as coisas. Estás a perceber? Sim, não é um paradoxo. Então as pessoas não precisam de nada. As pessoas precisam. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Atos,
quando Filipe vem batizar o eunuco. Exatamente. Não há preparação. Não há nada ali. O que é que é? Água, Só água que é preciso. Para que é Bora. água? A água não tem nenhum poder místico, não tem nada ali. A água é só para quê? Para provar a quem está à volta que ele realmente decidiu aquilo. Ele quer viver esta metanoia, esta mudança de mentalidade. Agora, dentro disto tudo, do pacote todo, está Jesus, está o Espírito Santo a empurrar a pessoa, esta é a minha opinião, está o Espírito Santo a empurrar a pessoa e a pessoa a dizer, eu quero isto. Pronto. Num panorama geral, estás a ver? Sim. Pronto, é só isto que eu vejo. Eu acho que isso faz todo. E é bíblico, tu tens base bíblica para isso que eu acabaste de dizer. Claro, a questão da preparação é só ler as epístolas do apóstolo Paulo. É como aquela passagem, já falamos aqui uma vez sobre ela, aquela passagem do carcereiro, quando Paulo e Silas, e quando ele vê aquele panorama, o que é isto? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Se calhar não havia água não havia água ali então eles oraram com ele. Porque se houvesse água ali, de certeza que o apóstolo Paulo... Água ao tempo, porque eu acho que se calhar era uma coisa... Tempo, aquilo foi uma fuga, aquilo foi muito rápido. Temos que ir. Exatamente. Estás a perceber? Mas pronto, independentemente se há água ou não há água, é o Espírito Santo a empurrar-nos e a convencer-nos de que nós somos terrivelmente maus e que precisamos dele. Sem ele não somos nada. Sem dúvida. Esta é a minha ideia. Eu não me quero aqui esticar muito naquilo que tenho no meu coração. Aliás, ainda hoje, não interessa o dia que a gente está a gravar, mas ainda hoje, já li esta passagem várias vezes e tu também, todos nós aqui já lemos. Aquela passagem de Naamã, o general Naamã, quando ele vai ao profeta, ou se dirige lá ao rei de Israel, e que o rei de Israel eu não tenho essa capacidade, vai ter com o profeta Eliseu. Mas aquela passagem diz-nos, pelo menos a mim, já li aquilo várias vezes, como estou a dizer, mas hoje disse-me coisas diferentes, e esta é a maravilha, a obra maravilhosa do Espírito Santo, que nem sempre as coisas são textuais, não é? Claro. Embora esteja lá um texto, é isto que eu acho isto maravilhoso na palavra de Deus. Embora exista um texto imprimido, há mais coisas por detrás. Sem dúvida. Que só o Espírito Santo pode revelar. E aquilo e tem a ver, e vê bem, tem a ver exatamente com o que a gente está aqui a conversar. E não é por termos passado este período da Páscoa também, né? Que nos faz lembrar muita coisa, né? E esse homem, a Bíblia diz que ele era um herói da pátria. Uma pessoa honrada. Um general. Com estrelas todas. Estrelas. Toda a gente o conhecia. Mas depois diz lá, há lá uma frase que define tudo. Diz, porém leproso. E aquilo, quando eu li aquilo hoje, remete-me para a condição do homem. Entendes? Que é essa necessidade de arrependimento e de perdão de Deus. Porque há muitas pessoas, e tu conheces muitas, eu conheço outras, que elas aparentemente não precisam de Deus. Aparentemente elas têm tudo, têm boas casas, têm dinheiro, têm bons carros, têm tudo, brilham por fora, porém são leprosos no sentido figurado. Porém, há um problema, não é? E lá está. O que é que... isto agora dava aqui quase uma pregação, mas o que é que aquele homem faz? Ele é induzido pelo rei da Síria. Vai lá falar com o rei de Israel. Ou seja, um intermediário, que não era alguém que o iria, digamos, ajudar. O rei diz, eu não consigo. E muitas vezes é isso que o homem faz. O homem não vai diretamente a Deus, neste caso Jesus Cristo, mas vai a intermediários. Vai falar com este, vai falar com o outro. E o problema persiste. O problema que está, como tu disseste, que está dentro de cada um de nós, ele persiste. E quando ele chega lá ao homem, ao profeta, e até ele vinha carregado, não é, com coisas para oferecer, lá está a outra vertente do homem. Querer comprar, subornar, querer pagar, trocar com coisas, com ouro, com prata, com roupa, está aqui para me curares. E vê a lição
que Eliseu, É verdade. pá, Eliseu dá-lhe uma lição, dá-lhe ali um recital, nem o vem receber. Espera aí, estás a ver? E faz com que ele mergulhe naquele rio Jordão. E ele não queria, lá está aquela condição humana, autossuficiente, eu não preciso de Deus, eu não preciso do profeta, eu não preciso da Bíblia para nada. Então, eu tenho lá rios lá na minha porta, agora venho-me aqui banhar aqui nesta lama. E naquele momento vêm os oficiais, diz lá, os oficiais dele, vinham com ele e dizem assim, pá, chama o homem à razão. Assim, pá, ó general, se ele está-te a pedir alguma coisa assim tão difícil, que tu não podes mergulhar dentro da água. Sem dúvida. E às vezes, e muitas vezes eu fico triste de ver pessoas que são leprosas, entendes, José? Pessoas que vivem numa condição aparente, Mas que aparentemente até estão muito Tão bem, bem. são cheios de brilho, como cheios tu de brilho, dizes, mas são verdade. leprosos, José. Verdade. São Sem leprosos. dúvida, eu acredito nisso também. Sabes, também não é assim. Talvez não seja muito fácil chegar a esta conclusão, mas eu cheguei, passar tantos anos nisto, como tu dizes, né? É muito difícil chegares à conclusão de que, como tu dizias, as coisas não são nada. Não, estás a perceber? É passageiro. Quando nós entendermos isto, interiorarmos isto, dizer que as coisas São banais. não são nada, Passam. não são nada. Yeah. O próprio apóstolo Paulo sentiu necessidade de escrever sobre isso, sobre os tesouros. Não acumulem tesouros aqui na terra, Yeah. porque a traça corrompe. Corrompe tudo. Epá, Yeah. as coisas não são nada. Quando nós aprendermos e adotamos esse estilo de vida, que isto não é nada. O que conta é realmente o que tu dizes, o que está cá dentro. É o nosso espírito e a nossa alma. Yeah. O corpo não é nada, não é absolutamente nada. Eu costumo dizer que a função do Espírito Santo dentro de nós, a Bíblia diz que ele se exprime com gemidos inexprimíveis, é a forma dele exprimir-se. Mas também em Gálatas está escrito que o Espírito de Jesus está dentro de nós e ele clama, Abba Pai. E, então eu acredito que o que está dentro de nós, o Espírito Santo que está dentro de nós, o Espírito de Jesus está dentro de nós, escreve o apóstolo Paulo, a dizer, Abba Pai, vem. No fundo, quem põe isto em prática acaba por perceber que o resto é tudo... É tudo. Sem significado. Não tem valor, não faz sentido. Acabamos por perceber que ter um carro de 100 mil euros ou um de 2 é exatamente a mesma coisa. Não faz sentido. Estás a perceber? Não lutamos. Acabamos por depois mudar, lá está, a nossa forma de viver. Não lutamos por coisas. Exatamente. Só o nosso espírito clama junto com o que está dentro de nós. Vem, Abba Pai, vem. Eu quero ir. A minha maior meta é que este corpo morra e eu me transforme num corpo glorificado. Que não adoece, que não fica triste. Isso é a maior meta. E quando nós aprendermos, lá está, quando nós entendermos isto e desejarmos isso e vivermos em função disso, então as coisas deixam de perdem o valor, perdem o sentido, não é? E eu acho que há grandes lições na Bíblia acerca disso, sabias, Otávio? Enormes. Sabes, eu tenho uma opinião um bocado também assim radical. Eu sou às vezes radical nas coisas, mas, por exemplo, eu tenho uma visão do que é o reino. Quando nós falamos de reino, o que é viver o reino de Deus? Eu tenho uma opinião um bocado acerca disso, uma opinião acerca disso um bocado assim radical, que é quando Jesus vem implantar o reino, alguém vem anunciá-lo, que é João Batista, vem anunciar o reino. Não é? E quem vem anunciar o reino não pode ser hipócrita ao ponto suficiente de não vivê-lo. Não é? Então, João Batista vivia aonde? No deserto. João Batista comia mel silvestre, gafanhotos e vestia peles de animais. E eu faço-te a pergunta, será que ele tinha alguma necessidade disso? Eu acho que não. Ele era filho de um sacerdote. O que ele tinha direito era viver do melhor
do sacrifício que as pessoas sacrificavam, e eles podiam comer do melhor cordeiro, do melhor vestir daquelas túnicas de linha e não sei o quê. Certo. Estás a entender? Mas ele era um grande hipócrita se ele anunciasse o reino e não o vivesse. Então o que é que tu tiras desta lição? O que é viver o reino? É viver em função dos outros. Esta é a minha conclusão. Então, ele fez isso. Ele adotou esse estilo de vida porque ele precisava de viver em função dos outros. Os outros precisam de ouvir. As pessoas precisam de se arrepender. Tal e qual. Estás a perceber? Então as coisas deixaram de ter sentido para João Batista. Ele não ligava nenhuma ao que vestia, ao que comia, onde vivia. Nada. Porque ele vivia o reino de Deus. Houve pessoas que vieram perguntar a Jesus: o que é que eu faço para herdar o reino? E Jesus disse: cumpre com os mandamentos. E depois alguém disse: mas isso eu já faço. Então tu queres passar para um nível superior? Tu queres mesmo passar para esse nível superior? Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Porque viver o reino é viver em função dos outros. Esta é a minha opinião. Não, eu estou a ouvir e estou a gostar de Não ouvir. é por acaso que em quase todas as epístolas que Paulo escreve que o verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos, das viúvas. Quantas vezes é que ele escreve órfãos e viúvas nas epístolas? É verdade. Era viver em função dos outros. Parece que o evangelho hoje está completamente adulterado. Não achas? É viver para o próprio. Egocentrismo. Deus vai-te dar coisas. Deus vai-te dar Coisas. Vai-te dar chaves. Os frutos são coisas. Tal e qual. Isso mexe também comigo. Não é? Mas não é fácil mudares a mentalidade de muita gente que já veio com lavagem cerebral do que se passou lá atrás, talvez, não é? As pessoas precisam de entender isto, sabes? Esta é a minha opinião também. Eu estou maravilhado, como dizia, a ouvir-te. Mas uma das coisas, e à medida que vamos envelhecendo, não é? Embora sejamos novos ainda, mas vamos pensando em coisas que não pensávamos como tínhamos 12 e 13. Não é? Sem dúvida. Começamos a pensar cada vez está mais próximo, estar face a face com o Senhor, não é? E realmente há coisas que nós já não valorizamos como valorizávamos quando éramos mais novos, não é? Mas as coisas estão bem diferentes daquilo que eram no passado, na década de 90, final de 80, por aí. Onde eu conheci, digamos assim, o Evangelho, e lá está, foi-me introduzida essa mentalidade, essa forma de pensar de que nós tínhamos que apresentar frutos. Estás a ver? Provavelmente não foi a tua escola, digamos assim, que tens que apresentar frutos, não é? Porque a fé sem frutos é morta. Não é? Mas o que é que associam os frutos? Associam sempre a coisas. É verdade. Se tu, por exemplo, não tens um bom carro, ou se vives numa casa degradada, ou se não prosperaste, alguma coisa está mal. Sem dúvida. Ou não estás a orar, o diabo encontrou brecha. Percebes? Essas coisas que vai ao encontro de que João Batista, não é? Tu estás a falar desse homem, claro, ele teve um propósito muito específico, é evidente que sim, mas Jesus disse que nasci de mulher, ele foi o maior. Ele foi maior que todos os outros que nasceram para trás. E, no entanto, ele não tinha nada, como tu dizes. O que é que ele tinha? Decidiu ter nada. Ele decidiu viver sem nada. E ele é que decidiu, tal e qual. E ele é que decidiu. Não foi imposto a ele que tens que começar a comer gafanhotos ao almoço. Não, foi ele que decidiu assim. Digamos assim, o discurso do reino... Não te esqueças o que eu te dizer. Não é o poder a ver se entendes o que é que eu te quero explicar. Não é o poder de abdicar disso que lhe traz alguma coisa. A ver se entendes o que é que eu te quero dizer. Ou seja, o facto de ele dizer assim, eu vou-me sacrificar pessoalmente... Vai-me dar lucro. Não é isso. É o propósito. É o propósito. É o viver em função dos outros. É isto que as pessoas às vezes também confundem. Não é uma troca. Nada. Eu não vou fazer um jejum de 21 dias como para obter coisas. Tal e qual. Não, eu vou fazer porque eu amo. Exatamente. Estás a perceber? É isso mesmo. E eu preciso de fazer chegar esta mensagem a pessoas. É isso. E se eu não fizer este jejum, então, estou a falar aqui de forma retórica. Eu não posso fazer este jejum por coisas. Eu vou fazer porque eu amo. Mas porque eu amo o quê? Eu amo Jesus e eu amo que as pessoas sejam salvas e levar esta mensagem às pessoas. Então, eu vou fazer este jejum com o propósito de
de chegar a pessoas, de salvar pessoas, de salvar almas. Ou de nos chegar a Deus. Em propósito do id, ou então, claro, de relacionamento e intimidade, que esse é um dos fatores que tem que sempre existir na vida do cristão. Né? Exatamente. Não, mas é um dos mais importantes, como eu disse naquele post. É verdade. Epá, agora tu és um bocado radical, mas eu também sou. E agora vou-te colocar uma questão que não quer dizer que ela seja visível em muitos lados. Mas dá-me a tua opinião. Agora que estamos nesta praia aqui do arrependimento, que é algo que tu dizes, e bem, que é fundamental. Eu sou assim. Eu não acredito em salvação sem arrependimento. Eu não acredito. Eu não acredito que uma pessoa possa ser salva se ela não se arrepender de algo. Né? Pronto. O que é que tu pensas neste panorama que nós temos hoje em dia? O que é que tu pensas? Não és obrigado a responder. O que é que tu pensas de nas igrejas, em algumas igrejas, existirem áreas VIP? Sabes o que é uma área VIP? Sei. Tu vais ao estádio de futebol ou vais a um concerto, tens lá, pá, aquilo é VIP. O que é que tu achas de na igreja dos nossos dias tu teres uma secção VIP? O que é que tu achas? Isto é difícil, não é? Não, olha, queres que eu te diga? Nunca ouvi falar em igrejas. Mas há. Mas se há, não sei qual é que será o motivo deles terem essas áreas VIP. É assim, há igrejas que tu chegas e que têm alguns lugares reservados, tipo para alguns pastores, convidados, alguns líderes ou convidados. Isso é perfeitamente normal, entende-se. Sim. Se bem que eu acho que o maior líder religioso é absolutamente igual a mim. Não tem nada mais do que eu e eu também não tenho nada mais do que ele. Porque aqui o reino tem esta coisa de sermos todos iguais. Não é? Não pode haver uns mais do que outros. Somos todos iguais. Todos servimos. Temos funções diferentes. Com funções diferentes. Tu tocas, absolutamente. Agora, também existe a hierarquia, mas isso são outros temas que eu podia estar aqui a falar contigo. Que eu disse já desde o início que eu amo muito. Eu amo servir na igreja e estar debaixo de uma cobertura que me diga, olha, tenho que prestar contas a alguém. Okay. Eu acho que isso no fundo é uma coisa normal, não é nada até no trabalho, no dia. Isso é uma coisa implantada no ser humano, não é? Termos alguém a quem prestar contas, pronto. Agora, quanto a isso de áreas VIP, pessoas especiais no reino, eu não acredito nisso. Eu acho que um dos fatores do Evangelho é sermos todos iguais. Eu gosto de ir sempre às Escrituras, lá vou eu outra vez buscar alguma coisa que Paulo escreveu, que não foi Paulo, que Jesus ensinou, no reino o maior servirá o menor. Queres ser grande? Faz-te mais. O reino é isto também, não é? Então não existem os especiais. Os especiais, eu acho que os mais especiais são aqueles que te recebem na igreja e que te dão a paz do Senhor e com todo o amor e te vão levar até uma cadeira para tu te sentar. Esses para mim são os maiores no reino. E claro, não estou a falar no sentido figurado, mas por exemplo, missionários que estão em África. E, pá, são pessoas grandiosas no reino de Deus. Não que tenham mais valor ou mérito do que eu e do que tu, não, mas são pessoas que realmente estão num nível. Há níveis, não precisamos. Há níveis, e eles estão em níveis muito altos. Porquê? Porque eles descobriram que o reino é isso e poram em prática. Eu também já descobri, mas ainda estou a tentar pôr em prática em todas as áreas da minha vida. A minha área é o louvor e a adoração. Que não é bem a área de missões, mas na minha área eu procuro sempre fazer aquilo que Jesus ensinou de servir do maior, como líder que eu sou, servir os menores. Os menores, Procuro sempre fazer isso. Mas pronto, olha. Não, isto é sempre um assunto um bocado delicado de se falar. Mas não é? o reino Jesus ensina. E já está. E acho que isto aqui é para um ponto final nessa cena dos VIPs, não sei o quê. O maior servirá ao menor. Jesus ensina mesmo. Por exemplo, indo à Bíblia, aquele exemplo daquela mulher que depositava uma moeda como oferta. Sim, como oferta. Jesus disse que ela depositou mais que todos. Quantias e coisas não fazem sentido no reino. Lá está a mesma conversa. As coisas não... Coisas materiais. Ou seja, aquilo que tu vês, por exemplo, tu ou eu, nós estamos a ver alguém fazer qualquer coisa na obra, aquele vai receber um galardão enorme.
e Jesus está a olhar para aquela senhora que lá está, que te vai colocar uma cadeira para tu tocares piano, e Jesus está a dizer, esta deu mais do que todos. Não é? Acho que é um bocado por aí. Sem dúvida. Pá, eu queria agora aqui falar contigo, que eu sei que este é um assunto que tu gostas muito de ser abordado, quando nós falamos do fogo, não é? Porque muitas vezes fala-se do fogo, o fogo do Espírito, não é? Aliás, deixa-me só dizer isto, tu falavas há pouco antes do equilíbrio, não é? Eu também acredito que hoje nós estamos a ver, pelo menos eu vejo, que há esse mesmo desequilíbrio. Há pessoas que vão totalmente só para a palavra. Exatamente. Ou seja, teologia, cursos, isso é tudo válido, cursos, e esquecem o mover, dizem que o mover do Espírito não é para os nossos dias, foi para os apóstolos, os milagres já não existem, os demónios já não estão cá, já não são precisos, Exatamente. não é preciso expulsar. E há outras pessoas que vão exatamente para o outro extremo. Para o outro extremo. Não tem, não é? Não tem fundamento, não tem bases. Não tem bases bíblicas, exato. não, pronto. E tu dizes que trazes as coisas a um equilíbrio. Eu procuro sempre não é? o equilíbrio. Pá, e eu gosto desse exemplo que tu deste porque há um outro exemplo, eu não sei se foi Charles Spurgeon que disse, ele disse que tem que ser como um avião. Um avião nunca voa só com uma asa. Ele precisa das duas asas para poder voar. E há pessoas, há crentes, né, que só voam com a asa do Espírito e não têm a asa da palavra. Mas essa questão do fogo é realmente uma questão bíblica, porque nós lemos aqui, eu puxei aqui o versículo Mateus 3, versículo 11, falaste no João Batista, ele dizia, ele estava a dizer, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento. O batismo da água para arrependimento. Para metanoia. Para metanoia. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como é que tu interpretas esta questão do fogo? Olha, já não é a primeira vez que me fazem essa pergunta. A Bíblia fala em fogo, mas não é um fogo visível, nós não conseguimos ver. Mas para nós definirmos algumas características desse tal fogo, nós temos que olhar para o fogo que nós conhecemos fisicamente. E eu podia dar aqui alguns exemplos daquilo que o fogo que nós conhecemos é capaz de fazer, que é luz, ele é capaz de iluminar, dar luz. Não é? Esse é um dos fatores, das qualidades do fogo físico que tem que se transformar também no espiritual. Ora, se nós temos o fogo de Deus, ele também tem que servir para iluminar. Não é? Nós temos que ser luz. Não é? Outra característica do fogo, ele aquece, ele é quente. Não é? Então, não é? Dentro disto, das características reais do fogo, nós temos que trazer isto, porque se é aquilo que foi escrito e é aquilo que nós temos dentro de nós, que é mais parecido fisicamente com o fogo, então nós temos que interpretar isso que está dentro de nós, não é? Que é essas características todas do fogo físico, elas têm que se manifestar também no fogo espiritual. Não é? No fogo que nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Não é? E depois dentro disto há aqui coisas, há muitas ramificações daquilo que a gente pode pensar e discutir e falar acerca disto. Mas há um fator que eu gosto imenso do facto de estares a falar no fogo, que é o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós temos dentro de nós muita coisa. E a Bíblia ensina-nos que sim, ainda há pouco eu falei de Gálatas, que nós temos o Espírito, Deus deu o Espírito do seu Filho dentro de nós, pôs o Espírito do seu Filho dentro de nós. Nós temos o Espírito de Jesus que clama Abba Pai. A Bíblia diz isto, o apóstolo Paulo escreveu isto. Certo. Mas também há um outro versículo que Paulo fala, que diz que nós temos o Espírito que ressuscitou Cristo. O Espírito que ressuscitou Cristo também nós habita em vós. Também temos dentro de nós. Mas também temos o tal chamado Espírito Santo, que é uma pessoa, e nós todos aprendemos isto desde adolescentes, quando se convertemos,
que é uma pessoa e nós podemos comunicar com ela, falar com ele. Então eu penso que a união, ou seja, o conjunto disso tudo, né? O conjunto disso tudo é algo grandioso, é algo grande. E é a forma que Deus encontrou de ter contacto connosco, seres humanos. Né? Porque senão falava lá com uma grande voz, olha aí, Zé, estás a ouvir-me, né? E a gente ouve. Mas não, ele encontrou esta forma que ele chama de fogo, porque alguma coisa aqui queima, alguma coisa aqui, nós sentimos isso. O Espírito Santo é real, né? E nós temos esse relacionamento pessoal, que não é físico, mas é. Não é, mas é. Yeah. Estás a perceber o que é que eu te quero explicar? É interior. Pronto, vou-te ainda dar um outro exemplo que eu gosto sempre de falar nisso. Às vezes eu ministro louvor e eu falo isso às pessoas. Porque eu tenho uma canção que fala sobre ver a face de Deus. Lá em Êxodo 31, quando Moisés entrava no tabernáculo, em Êxodo 31 diz que ele falava com Deus, face a face, como quem fala com um amigo. Diz lá mesmo. E tal, mas muita gente até às vezes nem se dá de conta. E tal, mas ele não pediu para ver a face. E Deus disse-lhe que se tu vês a minha face, tu vais morrer, porque nenhum homem pode ver a minha face e sobreviver e tal. Não, isso é mais à frente. Eu estou a falar quando ele entrava na tenda do tabernáculo. Diz que falava com Deus face a face como quem fala com um amigo. Mas era boa, especial mesmo, já viste? Mas, no fundo, se fores a pensar bem, Moisés era só um privilegiado de ter aquilo que nós temos hoje. Yeah. Ele já tinha esse privilégio. Acho que era o único homem na Terra. E hoje nós podemos ter todos esse privilégio de ter esse fogo. Yeah. Já reparaste que o chamado de Moisés teve sempre relacionamento com o fogo? Ele foi chamado a ter fogo. Yeah. Não é? Então, já que estás a falar no fogo, eu acho que o fogo é um conjunto do Espírito de Jesus, do Espírito que ressuscitou Jesus e do Espírito Santo dentro de nós. Isso tem que fazer alguma coisa cá dentro, não pode ser. Por isso é que fala do fogo. O fogo é intenso. O fogo é forte. O som, o fogo tem som, emite som. O fogo tem luz. O fogo não é o mesmo ambiente, é mais quente. Ou seja, há uma série de fatores. Tem que haver diferença aqui. Tem que fazer diferente. Tem que ser diferente. O fogo faz com que eu me aleije. Não podes ficar indiferente. É isso. Não pronto. podes. Não podes. É impossível ficar indiferente com o fogo. Então é por isso que a Bíblia relata e dá o exemplo do fogo. E, na minha opinião, é um conjunto desses três fatores importantíssimos. Do Espírito de Jesus, o Espírito que ressuscitou Cristo e o Espírito Santo dentro de nós. E fogo, é como fogo. Esta é a minha opinião. Claro. Não, é a tua opinião e é uma opinião que eu concordo também. E estava-te a ouvir falar e tu falas do fogo. Isso leva-me a outro assunto também que tem a ver com o fogo, que é a paixão. Uau. Uma paixão ardente. Está a faltar. Não achas que está a faltar? Está, sem dúvida. Há uma canção que eu tenho que fala sobre paixão. Ela diz assim: desperta em mim uma paixão por ti, Jesus. E o refrão é só isto. E é várias vezes a repetir o mesmo. Acho que falta mesmo essa paixão. Vais ter que cantar isso aí. Mas sabes porque é que eu estou a dizer isto? Porque lá está. Hoje em dia não estou a fazer críticas, não aproveito este espaço para fazer críticas. E fazes bem. Mas, há tanto estudo, há tanta palavra, há tanto texto, há tanto sermão, mas na minha concepção, na minha ideia, está a faltar paixão. Está a faltar. Entende? Voltando a esse tema, a paixão pode ser vista como algo como fogo também, não é? Lá está, para tu tem que haver um equilíbrio, não é? Eu conheço pessoalmente pessoas que foi-lhes apresentado um evangelho desequilibrado e fez-lhes um mal terrível, terrível. Hoje não sabem, parece que não têm aquela essência do verdadeiro evangelho, do verdadeiro cristianismo, estás a perceber? Porquê? Porque foi-lhes apresentado um evangelho extremo, que era aquela parte que tu estavas a dizer de estudar a Bíblia e ser completamente formais na igreja. Há tempos eu escrevi, eu tenho ali no meu telemóvel, tenho um texto que eu escrevi enorme sobre, eu acho que até publiquei alguma coisa acerca disso, que é sobre o emocional,
não podemos ser só emocionistas, mas também não podemos ser completamente sem emoções. Porque o nosso espírito, ele também tem que sobreviver de algo, ele tem que palpar algo, não é? Então as emoções fazem parte do ser humano. Sem dúvida. Não é? Então, mas claro que não podemos ser só emocionistas, nem também... Tem que haver um equilíbrio nisto tudo para poder usufruir do melhor que há em Cristo. É um equilíbrio e lá está, esse equilíbrio é a tal paixão que tu falas. É quando nós somos verdadeiramente apaixonados por Ele. Que se está em falta, sem dúvida. Há muita falta de paixão por servir, por estar perto dele, sabes? Depois, há muita coisa que... E tu notas a diferença. Até, por exemplo, no cantar. Agora não pegando só na questão da palavra. Sim. Tu sabes quando uma pessoa... Do louvor. Tu sabes quando uma pessoa, por exemplo, está a cantar e ela está apaixonada. Dá para ver, claro que sim. Tu vês. É visível. É visível. A paixão. Sabes que eu, como estou a liderar o meu grupo de louvor, e é um grupo de louvor grande, eu passo sempre muito isso para eles. Eu até fiz uma canção que fala sobre a excelência. A excelência no servir. Ou seja, só vai servir com excelência quem é realmente apaixonado pelo que faz. Não é? Pode ser um bocadinho diferente, mas pode ir ali dar quase ao mesmo, não é? Eu falo muito da excelência com eles, ensino muito o que é a excelência. Então, graças a Deus que hoje Deus permite-me estar nesta posição de passar para eles esta paixão em servir. Mas sempre lá está, cientes de que nada é para nós. Não fazemos nada pela igreja também. Fazemos porque amamos. Tudo é para Ele, tudo é por Ele e para Ele, sempre. Eu fiz esse tal posto que tu estavas a falar aí do fogo. O fogo, o que é que o fogo faz às coisas? Transforma-as em cinza. A nossa adoração, ela tem que ser transformada em cinza. E o que é que sobe? Sobe a essência, o essêncio. Sobe o aroma. O aroma. Fica o quê? Cinza. Não é nada para nós. Para nós é só cinza. Para Ele é que sobe o aroma, o melhor. Estás a perceber? Eu procuro ensinar... É como um sacrifício, não é? Exatamente. A carcaça. Por isso é que eu digo, a tipificação da velha aliança, ou seja, a nova aliança é a tipificação da velha. A nível da adoração, então, eu tenho muito por base a velha aliança. Não com sacrifícios, porque o próprio Jesus nos diz já lá em Amós que não quer sacrifícios, mas sim de lábios, não é? E isso é um facto. Mas sempre seguindo essa ideia. Então, mas, espera aí, o animal é o quê? O animal é a nossa adoração. É o nosso estilo de vida. Aquilo que nós fazemos dia a dia. Esse é o nosso animal. Nós vamos sacrificá-lo. O cordeiro. O cordeiro. Esse é o nosso cordeiro. É o nosso estilo de vida. E eu tento muito trazer isso para nós e para o meu grupo de louvor. Estás a perceber? Eu tenho muita coisa... Que eu gosto de falar sobre isso. Estás a falar num tema que eu posso nunca mais me calar e ficar aqui 2 horas. Mas pronto, a falar da excelência, eu acho que quem tem paixão é obrigatório servir com excelência, porque quem não é apaixonado faz aquilo, tá bom, liga ali o fio e estica, põe ali o microfone. Mas corda cheia de ferrugem. Quem serve assim é porque não tem paixão pelo que faz, não é? Eu costumo dizer, sabes que isto eu ensinei ao meu grupo de louvor há tempo atrás, passei para eles. Sabes o que é que levou, isto é intenso, isto é forte, o que é que levou Deus a dizer a Salomão, pede-me o que é que tu queres? Foi um sacrifício. Sabes porquê? Porque ele, havia falta de alimento, Israel estava a viver um período conturbado, veio de guerras, Israel não estava a mergulhar em ouro, nem em riquezas. O que é que ele faz? Ele apanha 1000 animais e sacrifica-os. 1000 bois. 1000. Não é brincadeira, é muito animal. Matava a fome a muita gente. Mas ele já era inteligente antes de ser inteligente, desculpa. Então ele apanha esses 1000 animais. E sacrifica-os. E só depois é que Deus lhe diz, pede-me o que tu queres que eu te darei. E ele olha e diz assim, eu quero sabedoria para guiar o teu povo, não é? E depois Deus responde-lhe, porquanto tu não pediste nem riqueza, nem longevidade de dias,
e pediste-me sabedoria para guiar o meu próprio povo, então isso eu vou-te dar. Então, agora vê se tu entendes isto. Isto é muito profundo. O que abriu, ou seja, o que Deus deu a Salomão foi sabedoria. Mas Deus deu-lhe a sabedoria, não foi pelo sacrifício, porque o sacrifício se calhar não podia não valer de nada. O que abriu portas para a sabedoria chegar até Salomão foi o facto de ele querer cuidar do povo, cuidar daquilo que é dele. Estás a perceber? Porque lá está, o próprio Deus diz: não me pediste nem riquezas, nem longevidade de dias, porque Deus dava, porque Ele diz: pede-me o que queres. Mas Deus deu-lhe sabedoria porque Ele pediu para cuidar do que era dele. Então, se tu queres cuidar do que é meu, eu vou-te dar tudo. Então, na adoração funciona assim. O nosso coração não pode estar em coisas. Não pode. Não pode estar em riquezas e longevidade de dias. Tem que estar em cuidar das ovelhas, tem que estar em cuidar dos pequeninos, como fala Jesus, os que cuidar dos pequeninos. As viúvas e dos órfãos. O coração do verdadeiro adorador está aí. Estás a perceber? Não é para trocar com coisas. E o que é que faz Salomão logo a seguir? Porque era sábio já tinha a sabedoria de Deus. Sacrificou 144, se não me engano, 144 mil animais. É muito animal. É muito animal. É muito animal. Então, porquê é que Salomão faz isso? Porque Salomão tinha um nível de paixão que é excelência. Se eu aprender 2 acordes agora, eu não estou satisfeito, eu não posso ficar satisfeito com 2 acordes. Eu amanhã tenho que aprender mais um. Isso é excelência, é paixão. Se eu sacrifiquei 1000 animais, eu não posso sacrificar só 800 hoje, não, porque isso eu já fiz, já ultrapassei. Vou ter que subir mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso é excelência, é paixão por ele. Estás a perceber? Procurar este é o meu conceito. Não, é um conceito que eu nunca tinha ouvido. É uma abordagem totalmente nova para mim. Não tinha ouvido esse e gostei bastante. Mas já que vais, não há como fugir à vertente do louvor e da adoração. Eu sei que tu tens aí um projeto em mãos, não é? Tens vários, não há de ser só um, não é? Mas a nível pessoal tenho para quem, olha, aproveito para fazer o convite para quem se quiser inscrever lá no meu canal do YouTube, José Lebre. Tenho algumas músicas já gravadas, comecei com esse projeto há uns 6 anos, de colocar algumas músicas minhas, de minha autoria, gravar alguns videoclipes e ir subindo lá. Mas entretanto, no início de 2023, Deus deu-me um projeto que eu lancei um álbum de originais também em 2018 chamado Adoração. Algumas algumas músicas estão no YouTube, sim, mas não todas. Aliás, eu acho que nem eu já nem eu tenho no computador e às vezes raramente ouço. Mas pronto, foi algo que Deus despertou em mim, foi quando Deus me deu houve ali um despertar na minha vida nesse ano, em 2017. Então o que é que acontece? Eu gravei esse álbum em 2018, que foi, por acaso até foi bom. Para teres uma ideia, eu sou tão pequenino, mas ao mesmo tempo Deus me abençoou tanto, porque eu vendi 1000 unidades desse álbum, 1000 CDs na altura. Foi muito bom, para mim foi uma grande bênção. E eu, como as pessoas gostaram do projeto e pediram-me nunca mais gravaste nada e tal, então o que é que acontece? No início do ano passado, 2023, Deus deu-me este projeto chamado Adoração, mas o 2.0. Ou seja, vem na sequência daquilo que eu já tinha vindo a fazer lá atrás. O projeto era gravar ao vivo com a banda, com as pessoas da igreja. Eu fiz um convite amplo a todas as pessoas que quisessem participar. A entrada era livre, mas tinha um donativo simbólico para quem quisesse abençoar o projeto, porque são coisas caras. Tu trabalhas com música, também sabes que tudo é muito caro, não é? Mas eu gravei 11 temas originais meus, gravados ao vivo, sim. Eu e a minha esposa, porque eu não funciono na adoração, em tudo eu funciono sozinho, mas na adoração tem que ser ela ao meu lado, senão não funciona. Então gravei eu e ela, gravámos. Ela é cantora, não é? Ela é cantora, é líder junto comigo, nós somos os 2 líderes do grupo de louvor. Já lancei o primeiro vídeo, porque o que é que eu vou fazer? Dos 11 temas vou reparti-los em 11 videoclipes. Estás a perceber? Só posteriormente é que irei talvez lançar depois o vídeo todo completo.
mas entretanto vou reparti-lo. É uma estratégia para render um bocadinho mais, sabe? No YouTube, exato. Mas as pessoas também ficam depois assim ansiosas. Quando é que vem o próximo? Então, o que é que acontece? Eu lancei já um vídeo chamado Profetas do Amanhã, uma música totalmente profética, também falo sobre o profético. E agora estou a lançar na semana que vem, talvez quando lançar este podcast também já vai estar no YouTube disponível, que é Quebra o Meu Frasco, é uma música de 11 minutos com ministração a meio, que fala sobre adoração também, sobre aquela mulher que foi quebrar o frasco aos pés de Jesus. Antes de Jesus ir à cruz. Isso tem muito também para falar sobre isso. Eu acho que estudei tanto sobre isso e Deus me falou tanto acerca disso que eu estava aqui mais 1 hora só para falar disso. Mas pronto, o que é que acontece? Eu vou lançar estes 2 vídeos, um já está, o outro vai ser agora brevemente, e depois vou ter o álbum disponível para venda. O Duração 2.0 a partir de maio já vai ter o álbum disponível também para venda. Quem quiser é só entrar em contacto. Eu já reparei, andamos aí a pesquisar, sabes como é que é? Já reparei que já estás no iTunes, né? Já vi lá também no Spotify também, já vi que tens lá umas músicas. Crescer à medida que Deus quer. Eu costumo dizer isso sempre. Ele está no controle, então crescemos à medida que Ele quer. É verdade. Não sei se acho que o Daniel tens alguma questão para o... Não, para o Zé? eu ia aqui falar, mas... Já passou. Já passou. Não. Ia falar no início da conversa, mas não quis interromper. Foi uma conversa muito boa mesmo. Gostava que tivesse interrompido, agora fiquei curioso. Não. Eu ia te perguntar, posso perguntar, porque tu disseste que eras contra a generalização, não é? Sim. Generalizar. E eu queria te perguntar na altura, agora já se falou de tanta coisa, mas não achas que aquilo que é falado em relação à comunidade cigana não tem muito a ver com as pessoas generalizarem? É melhor falar aqui mais perto do micro, em vez de estar a olhar para sim. Olha, eu acho que posso ser mesmo livre aqui. Claro, ok. Eu acho que no generalizar existe um real perigo, não é? Porque eu não posso condenar, entre aspas, uma comunidade inteira por alguma coisa, claro, que só um é que é culpado, não é? E eu ainda vou um bocadinho mais longe. Eu sou contra o generalizar, porque ainda que seja nessa comunidade, ainda que a maioria dela seja contra os parâmetros normais, ainda que há lá sempre uma minoria que não é. Sim. E nós aprendemos isto como cristãos, à luz da Bíblia. O próprio Abraão falava com Deus e disse: Senhor, mas está lá o meu sobrinho, tu vais matar. Se houver lá 2 justos, 3 justos, não, e Deus disse: não, se houver lá 2 justos, eu não vou, 3 justos, 10, acho que ele parou nos 10, se eu não me engano, não foi, Otávio, lembro-me que às vezes a minha cabeça. Mas eu acredito que se Abraão tivesse enchido de coragem e dissesse assim: olha lá, está lá um justo, tu vai, se calhar Deus, quem sabe, dizia: então pronto, está lá um justo, eu não vou fazê-lo. Mas estás a perceber o conceito de generalizar? Acho que lá está um conceito desequilibrado, extremista, não faz muito sentido. Nós temos que avaliar as pessoas individualmente. Se alguém é muito mau, é mau sozinho, não estás a perceber? Não, eu tenho esta ideia assim, se calhar até posso estar errado, mas eu respeito todas as opiniões. Uma coisa, acho que foi a graça de Deus sobre a minha vida que iluminou-me. Esta palavra é assim um bocado clichê, mas não, acho que foi mesmo o Espírito Santo dentro de mim ensinou-me a respeitar todas as opiniões, porque o Espírito Santo faz isso. Uma vez eu ouvi o Mário Rui Boto. Sabes quem é o Mário Rui? Ele é meu amigo, eu conheço bem, mas ele uma vez ele disse algo que mudou um bocado o meu conceito acerca de, por exemplo, nós como cristãos às vezes temos alguma dificuldade em lidar com, por exemplo, pessoas homossexuais dentro da igreja. Existe isso, é um facto, nós não podemos negar. Como é que funciona isso dentro da igreja? E ele disse uma coisa que a mim encheu-me de alegria. Ora, eu não posso se chegar aqui um casal homossexual à igreja, eu não posso, por mim mesmo, confrontá-los e dizer que o que eles praticam é errado. Porque eu nunca na vida vou conseguir mudar a opinião dessa pessoa. O que eu posso causar é mágoa, tristeza, revolta, ódio, rancor e criar raízes de amargura no coração dessas pessoas.
Se o que elas estão a fazer é errado aos olhos de Deus, se calhar até pode ser, mas não sou eu que vou convencê-lo. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Então o que é que nós podemos fazer? Abrir caminho para o Espírito Santo trabalhar. E como é que se abre caminho para o Espírito Santo trabalhar? Com amor. É amando. Sim. E quando ele disse isto, eu entendi. É verdade. Agora vamos falar na comunidade. Eu não posso ferir uma comunidade inteira a dizer que eles estão errados. Não posso. Eu tenho que amá-los. E assim o Espírito Santo vai trabalhar neles, nos que são realmente muito maus. É o meu conceito. Eu sei que se calhar estou aqui a viajar na maionese, mas é o meu conceito, é a minha ideia. Sim, faz todo o sentido. A minha pergunta era mesmo essa, porque eu acho, no geral, né, não é só na comunidade cigana, em tudo, se calhar nos portugueses, no estrangeiro, se calhar somos mal vistos, né? Mas não se pode culpar toda a nação portuguesa por causa de até mesmo que a maioria sejam até, exatamente. Mas estão lá a minoria ainda, não é? Exatamente. Essa é a minha ideia, não é? Exatamente. Sim, a questão de criar aqueles estigmas, né? Às vezes são estigmas, às vezes há coisas que fazem sentido, mas não é como tu disseste, não é justo o justo pagar pelo pecador. Né? Exatamente. Não faz muito sentido, e generalizar como tu disseste, é um perigo. E esse exemplo de Abraão, nunca tinha pensado nisso. É muito bom, é verdade. Porque é assim, se tu pensares, tu tens portugueses que são ricos, portugueses que são pobres, portugueses que são bons, portugueses que estão presos, portugueses que mataram, portugueses tudo. Né? E tu não podes culpar 10 milhões de portugueses por causa de 100, por causa de uma minoria. Exatamente. É como aquele exemplo que a Célia, tivemos aqui uma convidada, a Célia Fidalgo, aquele exemplo para mim foi perfeito e talvez aplica-se também nesta questão. Tu de certeza já foste a mecânicos. Claro que sim. De certeza que já levaste aquilo que eu costumo dizer, uma banhada. O gajo já te deu uma banhada. Sem né? dúvida. Mas é por causa daquele mecânico que tu já não vais aos mecânicos. Claro que não. Ou um dentista, ou um médico, não é? Exatamente. Não é por causa de uma pessoa, ou até um pastor, exatamente, né? que foi mau, mau, ou que roubou, entendes? Não é por causa daquele mau exemplo daquele pastor que agora todos os pastores são maus. São maus, exatamente. Né? Isso é muito válido para aquilo que nós estamos a conversar. É verdade. Né? Então, é isso. É confiarmos no Espírito Santo. Sabes que esse é dos assuntos que eu mais gosto de para mim é o que é mais válido. Falar. É a transformação através do Espírito. Isso é o que mais válido. Porque eu não adianta estar a bater nas pessoas e amarrar na cabeça das pessoas. As pessoas são assim e ponto. Se o Espírito Santo é que pode convencer. Não sou eu, nem tu, nem ninguém. Não é o Espírito Santo. Não consegues. E é para isso que eu oro. A minha oração é para existir realmente essa mudança na minha comunidade. Entendes? Lá está, não generalizando, mas realmente há pessoas que precisam. Individualmente há pessoas que precisam que o Espírito Santo faça a obra neles. Sabes? E eu não vou baixar os braços, vou sempre persistir nisto. Sim, orar, em qualquer comunidade, a comunidade portuguesa. Exatamente. Eu em tempos eu conheci uma parte da comunidade portuguesa, por exemplo na Suíça, em França, estive lá, presenciei algumas situações, e pronto, a comunidade é sempre diferente, não é? Estão num ambiente diferente, há exageros, não é? Mas não é por causa de 3 ou 4 que lá estavam e que abandalharam aquilo tudo, que eu vou dizer, os portugueses não prestam para nada. Claro, não é? Sim, eu também fui imigrante, tu sabes. Que não sabia. Eu morei 7 anos. Foi? Tiveste onde? No Brasil. Quase 7 anos, 6 anos. No Brasil. Não fazia ideia. Mas foi um tempo muito dark foi? na minha vida. Estava longe das coisas de Deus e vivi fora. Foi o único período que eu me ausentei. Fui um verdadeiro filho pródigo. Quando voltei sem nada. Foi mesmo assim, acredita. Deixaste tudo. Deixei, voltei as costas a Cristo e fui para o mundo. Fui um verdadeiro filho pródigo. Eu não sei se... eu tive que experimentar ser isto para olhar e dizer realmente nunca mais quer sair dos braços dele. Não sei se foi por isso, não sei. Eu também passei por isso. Foi um grande aprendizado. Também passei por isso. Mas sabes que eu já ouvi algumas pessoas, não vou criticar, algumas pessoas dizerem que não há tempo a gente falar sobre isso, é um assunto mais... podíamos aprofundar mais,
Mas algumas pessoas dizem, não, para essas pessoas já não há volta, porque eles, como tu disseste, abandonaste o teu chamado, ou abandonaste tudo o que tinhas da parte de Deus e seguiste o teu caminho e foste como o filho pródigo, né? Foi comer as bolotas, né? Dos porcos. Mas eu não creio nisso, sabes? Claro. Não creio, sabes porque eu não creio? Porque eu sou uma prova viva e tu também de que isso não é real. Claro, e os exemplos bíblicos. E a dracma perdida, e o filho pródigo, e o samaritano. Muitos exemplos práticos na Bíblia sobre isso. Está igual. Então, já que estamos a falar nisto, e em jeito de finalização, eu não me gosto muito de dirigir às câmaras, mas quem sabe a pessoa ou as pessoas que nos acabaram de ouvir as tuas palavras, talvez alguém que tenha em tempos estado como nós tivemos, abandonado a igreja, deixado a Bíblia lá na prateleira, dentro da gaveta, e digo, não, isto para mim não faz mais sentido. Eu fui magoado por líderes, estou desiludido com líderes, estou desiludido com igrejas, estou desiludido com o sistema das igrejas, sistema religioso, como as coisas funcionam, e não devia ser assim, e é assim, e eu hoje estou desiludido e eu não quero mais. Essas pessoas, eu acredito que tu partilhas do mesmo sentimento que eu, dizer que Deus não tem culpa de nada disso. Claro que não. Não tem culpa disso. Claro que não. E que Deus nunca irá desistir dessas pessoas. Deus nunca vai abrir mão da vida dessas pessoas, da tua vida, da minha, da do José Lebre, todos nós. Deus nunca vai abrir mão da nossa vida. Porque o preço que Ele pagou naquela cruz foi tão alto, foi tão intenso. Ele despiu-se de uma glória tão grande. Andou entre nós, comeu connosco. E esse é o nosso valor. O nosso valor está na cruz. Às vezes a gente pergunta, mas eu não valo nada. Muitas vezes a gente dizia, eu não valo nada, não tenho valor. Não, o nosso valor está expresso naquela cruz. Quando nós olhamos para aquela cruz, não olhamos, mas figuradamente, para aquele sacrifício, o Filho de Deus ter vindo da sua glória, descendo à terra, fez um de nós. Ele dizia, eu sou filho do homem. Esse é o nosso valor, porque Ele veio, porque Ele... Sabes que eu tenho um conceito muito forte acerca disso, e eu sei que já estamos mesmo a terminar, mas tu me permites... Diz, claro que sim. Nós não conseguimos entender e até agradecer o significado disso tudo, até não entendermos o que Paulo escreve em Romanos 1:17, que ele diz assim, a escrever aos Romanos, e a justiça reflete-se no Evangelho. E quando Paulo escreve isto, eu entendi e abri a minha mente. É que Deus chamou justiça dar o filho à morte por quem não merecia. Porquê? Ora, se a justiça é refletida no Evangelho, o Evangelho é cruz. Não existe Evangelho sem cruz. Não é? Exato. Então o apóstolo Paulo está a querer nos ensinar que a verdadeira justiça de Deus foi dar o filho por quem não merecia. Mas este conceito cabe na cabeça de alguém, na lógica humana. Exatamente. Não cabe. Só é que nós podemos valorizar e aprender a valorizar que o próprio Deus chama isto justo. Aí entendemos e aprendemos a conhecê-lo melhor, quem Ele é e porque é que Ele fez isto. Porque Ele chama isto de justiça. Quer dizer, tantos anos a mandar profetas e os homens não queriam. Tantos anos a mandar salvadores, libertadores, profetas, e nunca quiseram, voltaram costas. Até que teve 400 anos sem falar, sem nada, e eles cativos na Babilónia, nunca deram valor. Nós, como humanos, eu estou-me a incluir a mim, e de repente ele manda o filho para morrer por esses todos, e chama isso justo. Epá, não cabe na eu nossa... abri muito a minha mente com esse versículo. E entendi que realmente nós precisamos dar valor e mérito a quem Deus é e o que é que Ele fez por nós. É verdade. Sabes? É verdade. Desculpa-te de interromper, não já estou a tens ser desculpa de nada. Não, nada disso. Não, tu estás a falar exatamente aquilo que a gente quer falar aqui no podcast, que é isso mesmo.
Epá, não há... Eu estou farto de dizer isto e penso isto todos os dias. Não há como. Eu não sei, às vezes fico assim, mas como é que alguém pode viver indiferente a Deus? Ao amor de Deus? Como é que alguém pode ser insensível e trocar Deus, a Bíblia, por uma série da Netflix, ou por uma ida ao futebol, ou por... Como é que é possível? É como tu estavas a dizer ao longo da nossa conversa. José, isto é um treino. Isto é um treino. Aquilo que eu acredito mesmo é que esta vida, 60, 70 anos, que seja 80, é um treino para uma eternidade. Sem dúvida. É um treino. Nós estamos a ser treinados, preparados para Deus, para um dia chegarmos ao céu, estarmos na presença de Deus. E para nós não vai ser estranho, porque nós já estamos a ser treinados. Quando tu chegares lá, e eu... Nós já sabemos qual é o refrão do céu. Santo. Santo, santo. Nós andamos aqui a escolher, não é? É verdade. Pá, tu andas a produzir músicas e cada vez há mais músicas e eles no céu estão lá. É o refrão do Há céu. séculos. Gostei muito dessa frase. Acho que vou-te roubar essa frase. Não, a frase não é minha. Mas é verdade. Nós andamos aqui, é verdade ou não é? Andamos aqui a trabalhar e tu tocas maravilhosamente e crias músicas lindas, mas quando chegares ao céu vais pedir, isto agora em jeito de brincadeira, vais pedir, mas podemos cantar uma música minha. E eles dizem, olha, o refrão aqui é sempre o mesmo. Santo, santo, santo. E continua a funcionar. E eu até posso dizer, pá, mas a minha música vendeu tanto, tem tantos milhões de visualizações no YouTube. Até tem um videoclipe. E o arcanjo aguenta aí um bocadinho. Aqui só se canta santo, Uau. santo, santo é o Senhor. Lindo. Glória a Deus, glória a Deus. José, pá, foi um prazer. Olha, eu é que agradeço. Estar à conversa Tenho contigo. mesmo que agradecer. Foi muito Vocês bom. são muito especiais. Foi Um muito grande bom. privilégio e um prazer enorme estar aqui. Olha, eu sinto-me mesmo um privilegiado, Deus sabe, que eu vim com tanta alegria e sinto-me mesmo tão feliz de estar aqui. Isto... E ainda bem, ainda me sinto melhor porque vim aqui não falar de mim, mas tentar falar dele, do pouco que nós sabemos sobre ele. É verdade. O pouco. E isso é o mais importante. É glória a poder Deus. sempre, todas as janelinhas que a gente encontrar, falar de Falar de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, vou-te dar um Obrigado. bacalhau. Dou sempre aqui um Deus também bacalhauzinho. Obrigado. Que Deus muito continue obrigado. a abençoar Amém. a tua vida. E tu também. E eu sei que tu vais deixar aí, não só aqui o podcast, mas ainda vais deixar aí mais umas sementes. Amém. Mas isso depois fica aí uma Vamos ver. surpresa que vai surgir aí no YouTube também. E certamente vão edificar muitas pessoas. Amém. Amém. Eu creio. Eu acredito. Obrigado, José, Eu é que por este agradeço. momento, por este dia. Amém. Amém. E é isso, pessoal. Foi mais uma excelente conversa. Eu acho que 90% dos nossos podcasts a gente chega ao fim e diz que foi das melhores conversas que tivemos, mas eu pessoalmente foi das que eu mais gostei. Obrigado, José, por teres aceito o nosso convite e teres vindo cá, não é? Por uma última vez, pedir que quem gostou da conversa, ou mesmo quem não gostou, vá ver as outras conversas, que de certeza vai achar uma conversa que vai gostar. Partilhem com os vossos amigos, subscrevam, partilhem nas redes sociais. De certeza que alguém vai ser impactado com algum dos nossos convidados. E é isso. Até à próxima, pessoal. É isso. Está feito. Está feito.